Olá, como vai você? Tudo bem? Toca aqui, ó. E mais uma vez, o Senhor me dá essa honra, me dá esse privilégio de estar aqui diante dele e diante de você, porque nós estamos aqui unidos no amor dele, e quando ele nos une, o resultado são provisões dos céus, são bênçãos para a sua vida, viu? E estou aqui única, exclusivamente por tua causa, porque senão não haveria motivos do Senhor me mandar aqui. Por quê? Porque quando o Senhor ele tem que falar comigo no particular, não tenha dúvidas, viu? Ele fala. Quando ele tem que usar pessoas para falar comigo, no meio de uma multidão, ele fala, porque ele é Deus, ele faz o que lhe apraz. E quando ele tem esses momentos particulares, com um servo, com uma serva, com aquele que está afastado, com aquele que ele quer trazer mais próximo, com aquele que é mais próximo, esses momentos são especiais demais. São momentos de reflexões, são momentos que nós precisamos ter uma introspecção. Nós precisamos guardar aquilo que vem e os nossos pensamentos fluírem de uma forma a entendermos melhor. E nós só podemos nos entender melhor a partir dele, o Criador, através da sua palavra, que descortina tudo que está em oculto, todo o embaraço. Ele é aquele que vem para trazer a orientação devida e não nos deixar confusos e perdidos nesse mundo que jaz no maligno. Entendes tu isto? E hoje Deus, ele me faz fazer para ti uma pergunta: qual é a sua real necessidade? Você vai falar assim, mas minha irmã, e Deus não sabe? Ele até sabe, viu? Mas ele quer que você fale. Porque quando você fala da tua real necessidade, você não está mostrando para Deus, mas você está mostrando para si mesmo ou para si mesma que é preciso estar fazendo uma avaliação da própria vida e entendendo se estás de acordo com a palavra de Deus. Amém? E Deus, ele faz isso porque ele ama, e ele ama muito. E ele não nos quer ver embaraçados neste mundo, justamente que jaz no maligno. Amém? E ele hoje nos faz um convite a um banquete muito especial, viu? Porque Deus, ele sempre te mostrará um muito excelente caminho que conduz ao seu reino. Posso ouvir um amém? Mas já deixo aqui a pergunta: qual a sua real necessidade? Já vai aí refletindo, já vai trazendo para dentro de si, fazendo aquela viagem introspectiva, se assim posso falar. E muito obrigada por você que tem se inscrito no canal, que tem deixado seu like, sua curtida, você que tem compartilhado as mensagens, você que tem todos os dias arrumado um jeitinho de ouvir, de assistir e que tem te feito bem. Olha, muito obrigada. Eu só agradeço a Deus, porque eu não tenho condições nenhuma, mas é Deus quem faz e é o nome dele que é glorificado. Amém? E você que está aí no seu cantinho, que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí, vai. Porque deixa o YouTuber entender que você gostou ou que você está aprendendo a gostar. E aí, quando os novos vídeos surgirem para o YouTuber, ele enviará diretamente para você, viu? Que você não possa olhar para Sueli Arcanjo, essa criatura que vos fala. E para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Sueli. És bem-vindo, és muito bem-vindo aqui, viu?
Nesse momento onde nós estamos aqui, o Espírito Santo de Deus está presente, todo o trabalho é dele, toda a honra é dele, a fala e a voz é dele, e esse momento é um momento muito particular nosso, porque aqui ele derrama bênçãos sobre a tua vida, sua casa, seus negócios. Ele, cada vez mais, à medida que você abre a porta da tua casa, que você abre a porta da tua casa, que você abre a porta da tua casa, ele quer falar em particular contigo. Resultado de um grande amor de Deus. E ele não quer que todos aqueles que ele chamou para a sua maravilhosa luz, que se percam neste mundo de trevas, que jaz no maligno, onde a própria palavra se refere ao mundo dessa forma. Mas que nós possamos, no dia de hoje, estarmos unidos nesse amor imbatível, inigualável, amor ágape, amor sem troca de nada, amor por amor. Esse é o nosso Deus. Se sinta aí amado, querido, fique à vontade, deixa Deus trabalhar na tua vida. Não importa onde você esteja agora, mas relaxa e ouça a voz de Deus. Não importa se estejas no trânsito, se estejas passando por uma situação difícil nesse momento e você, de repente, se depara com essa mensagem, olha, fique aí, viu? Fica ligadinho. Você que está no hospital, você que está nesse momento num presídio, você que está numa cama de um quarto, que você já não aguenta mais estar ali, ó. Fica quietinho aí, Deus está te cobrindo de bênçãos, porque onde Ele chega, a tristeza vai embora. Onde o Espírito Santo chega, a fartura de alegria. Portanto, alegre o seu coração, porque Deus te ama e Ele é o único que pode mudar a sua história. Viu? E você que ainda continua ligado no céu, selado pelo Espírito Santo, que você continue se revestindo mais dessa proteção, se revista mais dessa unção que Deus derrama sobre sua vida, porque Deus, Ele quer derramar muito mais, viu? Porque Ele já fez de você um grande vencedor, mas Ele quer mais, e nós precisamos estarmos sempre atentos, porque os nossos olhos, se por um momento eles se desviarem do reino de Deus, nós corremos sérios riscos. Portanto, Deus ele quer sempre nos firmar com a sua palavra, para que nós nos mantemos firmados nele. Amém? É assim. O tempo todo precisa haver esse transbordar, esse preenchimento da palavra de Deus, para que possamos estarmos firmados. E quando vier o dia mau, estarmos bem firmes, porque nós sabemos que todos os dias há um mal a ser vencido. Amém? Se inscreva aí, eu vou te dar um tempinho e volto já. Deus te abençoe, viu? Ó, um momentinho, viu? Não saia daí, amém? Posso ouvir um amém? Vai pensando, qual a sua real necessidade? Pensou? E aí, obrigada, viu? Você que se inscreveu e você que não se inscreveu, mas continua aí ligadinho, fique, viu? Fique à vontade. Faça aquilo que Deus tocar no teu coração para fazer, viu? És livre. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Amém? Posso ouvir um amém? Vamos lá para a palavra de Deus. Qual a sua real necessidade? E hoje Deus nos traz o livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículos do 10 até o 14, que tem como tema: todo o dever do homem consiste em temer a Deus e em guardar os seus mandamentos. Posso ouvir um amém? Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor: procurou
o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar, enfado é da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Amém? E aqui nós sabemos que se trata de um homem que foi um grande sábio, que teve riquezas aqui na terra, onde a palavra descreve que não houve homem assim. Ele recebeu dos céus toda a instrução que o homem deve receber e que deve assimilar para dentro de si mesmo. Porque, meus irmãos, é muito sério. Aquilo que nós estamos trazendo de ensinamento para o outro precisa ver em nós. E, na maioria das vezes, é o que acontece. Essa irmã, ela está aqui pregando a palavra de Deus para mim. Como é a vida dela? Eu preciso ver nela. É assim que Deus faz. Por isso, é muito importante esse comprometimento com o reino de Deus, com a sua palavra. Mas nós não estamos aqui para julgar, porque aqui o que deve ser julgado é o pregador, é aquele que está levando a palavra, entendeu? Mas a palavra de Deus, ela não é julgada, porque a palavra de Deus, ela é infalível, ela é inerrante, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela tem a única que tem esse poder de penetrar juntas e medulas, que tem o poder de entrar na alma, no espírito. Posso ouvir um amém? Essa é a palavra de Deus. Ela é inesgotável. Todos os dias, se eu estiver aqui diante de você, ou você diante de mim, trazendo essa mesma passagem, o Senhor terá várias mensagens dentro dela, porque é assim que o Senhor faz. Essa condição que a palavra de Deus tem, essa vivacidade, ela é viva, ela é eficaz. E aqui nós vemos a história desse homem, que aqui está no final dela. E esse homem, quando ele chega na velhice, onde ele aproveitou de tudo que Deus deu a ele, e que a sua história foi tremenda, porque esse homem, ele teve a oportunidade do Senhor deixar aqui na sua palavra 3 preciosidades, 3 grandes livros, amém? Além de Eclesiastes, Provérbios e Cantares. Então, aqui descreve a vida desse homem desde sua mocidade, desde o momento em que ele assume o lugar do seu pai Davi, onde ele assume o lugar daquele rei, que foi um grande rei, poderosíssimo aqui na terra, e ele vem para ocupar o lugar do seu pai. Então, ele já recebe um trabalho imenso nas mãos, passado de pai para filho. Mas, muitas das vezes, nós precisamos saber que, quando nós recebemos algo da parte de Deus, é de Deus. E quando nós recebemos, é muito mais do que de pai para filho da terra, porque é de pai para filho, é de pai do céu para filho aqui na terra. E quando nós recebemos, nós não recebemos do homem, nós recebemos de Deus. E aí é que está a diferença. Então, se nós recebemos de Deus, nós devemos a Ele o comprometimento, nós devemos a Ele a resposta para aquilo que Ele nos comissionou a fazer. Teremos falhas? O próprio Deus sabe disso, porque nós pecamos
em pensamentos, palavras e atos, porque nós não somos 100% espírito, nós estamos também na carne. O que a palavra de Deus nos pede é para que nós estejamos mortificando a carne. Eu me lembro muitas das vezes das palavras de Paulo, porque Paulo, o apóstolo Paulo, ele sofre vários momentos na vida dele de luta contra a própria carne. E ele menciona na palavra de Deus que ele sabia que essa luta que ele tinha consigo mesmo, porque as coisas que ele queria fazer, ele não conseguia fazer, mas aquilo que ele não queria, ele acabava fazendo. E ele estava se referindo ao pecado, porque estava na carne. E olha que foi um homem abençoadíssimo por Deus, que ele viveu aquilo que homem nenhum, é muito difícil, homem algum, viver o que Paulo viveu, o apóstolo Paulo, mas Deus o usou para que nós pudéssemos entender o seu propósito, que ele queria para cada um de nós enquanto discípulos, enquanto servos e servas do Senhor. E aqui não é diferente com a vida de Salomão. Deus traz esses homens como exemplos para nós, e até mesmo no caso de Salomão, quando ele dá vazão à sua carne com aquilo que ele desejou muito, porque ele era muito voltado para as mulheres. Então ele teve muitas mulheres, e essas mulheres que Salomão ele tinha não eram mulheres de Deus, a maioria eram mulheres pagãs. E essas mulheres, elas eram devotas de outros deuses com D minúsculo. E essas mulheres na vida de Salomão acabaram comprometendo a sua vida. Mas foram elas simplesmente, foi o próprio sábio que não usou a sua sabedoria para compreender que ali haviam ciladas, porque o inimigo de nossas vidas, ele é cruel, ele veio para matar, roubar e destruir, e Deus, ele veio para dar vida e vida com abundância através do seu Filho Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados para nos dar vida, para gerar em nós o acesso direto ao Pai. E aqui Salomão, ele viveu esse resplendor da glória de Deus nele, onde essa sabedoria foi de uma forma tão intensa que o livro de Provérbios traz para nós vários ensinamentos, várias instruções que nós precisamos colocá-las nas tábuas dos nossos corações. Nós precisamos entender aquilo que Deus quer para nós enquanto pessoas, enquanto servos. Mas Deus, ele traz para nós aqui nessa terra, para que nós possamos compreender aqui o que nós teremos lá no céu. Aqui nós precisamos conquistar os céus. É assim que Deus faz. A salvação, ela é livre a todos, em várias gerações, mas cabe a mim e a você ouvir a palavra do Senhor, receber, guardar no nosso coração e não pecar contra Ele. E ainda que venhamos a pecar, mas o Senhor, Ele é tardio em irar-se e Ele sempre está pronto a perdoar. Mas aí nós estamos prontos a desejarmos receber do Senhor esse perdão, e o temor do Senhor nos causa isso. E Salomão entende muito bem, porque Salomão, ele é aquele homem que agora ele chega à velhice, e nesse momento ele olha para a sua vida. Eu fico imaginando Salomão, vendo todo o seu passado, tudo aquilo que ele recebeu de instrução de Deus, a vida que ele teve aqui na terra diferenciada. Mas quando chega no final, é o que está escrito aqui, nesta passagem belíssima da palavra de Deus, ele reconhece, e aqui ele diz assim, que procurou o pregador achar palavras agradáveis. Muitas das vezes nós queremos palavras agradáveis para o outro, mas as palavras de vida e vida com abundância vêm de Deus.
E o que Deus quer fazer é transformar a vida humana, para que possa ser aquele que o Senhor olhe e agrade dele, porque está de acordo com ele. É isso que Deus quer, é por amor. Entendes tu isto? Porque nós temos uma luta travada contra o mal todos os dias de nossas vidas. E se nós não permanecermos entendendo os princípios da palavra de Deus, os mandamentos da palavra de Deus, nós nos perderemos. Porque Deus, ele não deixaria os seus mandamentos e a sua palavra por deixar. Há um propósito. Por quê? Foi pago um preço muito alto na cruz do Calvário para ser simplesmente uma palavra qualquer, não é. É a palavra de Deus. Onde ela chega, ela gera vida. Onde ela chega, ela gera transformação. Onde ela chega, ela gera mudança. Onde ela chega para mostrar a presença de Deus aqui na terra. Amém? E aqui, o pregador, ele procura achar palavras agradáveis e ele não encontra. E ele diz que o escrito é a retidão e palavras de verdade. Porque com Deus não tem meio termo. Sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Deus, ele nos quer em retidão. E para andarmos em retidão é compreendermos a sua verdade. É compreendermos a palavra dele e aguardarmos nos nossos corações e a utilizarmos no nosso viver diário. Amém? Eu posso ouvir um amém? E aqui, o pregador, ele agora entende que a seriedade, quando ele fala que ele procura palavras agradáveis e não encontra, ele vê a seriedade da palavra de Deus, ele vê a seriedade desse chamado. Amém? E ele vê que para que possamos viver essa novidade de vida com Deus, nós precisamos viver essa verdade que liberta, essa verdade que nos mostra o que está oculto e escondido e nos traz e nos transporta para o reino de Deus, esse reino que nos traz luz, porque até então entendermos que o propósito de Deus, o que acontece conosco, nós ficamos como se nós estivéssemos andando em trevas, mas quando a palavra de Deus chega, ela ilumina a nossa visão, ela ilumina a nossa mente, o nosso coração, e nós nos voltamos para Ele, porque Ele não nos quer pela metade, Ele não nos quer como sendo uma parte de nós para Ele e a outra parte vai para o mundão. Ele nos quer completamente vivendo uma palavra dEle. E você vai falar assim: ah, minha irmã, eu estou ainda muito nova, muito novo para curtir a vida. Só que nós não sabemos o tempo que nós temos de vida. Nós não sabemos o dia e nem a hora que Jesus voltará para buscar a sua igreja. E está próximo, viu? Porque os prenúncios da vinda de Jesus estão aí. Mas também nós não sabemos o dia que o Senhor nos recolherá. Amém? E aí, como nós estamos? Como estamos diante daquele que é o Criador de todas as coisas e é o nosso Criador e é aquele que a sua palavra é deixada para nós, para que nós possamos estarmos nos instruindo dela, para não cairmos na mentira, no engano, falsas profecias. Nós precisamos estarmos enxertados dessa verdade. E aqui o pregador, ele fala nessa verdade, ele entende que não é palavra agradável, mas é a retidão dessas palavras aqui, que essas palavras, uma vez elas sendo ouvidas e recebidas, elas produzem esse efeito e traz essa retidão diante de Deus. Eu posso ouvir um amém? E a palavra de Deus aqui vem o
pregador, ele continua trazendo. Nós vemos que estão em poucos versículos, mas numa profundidade tamanha, porque é um resumo de toda a história que ele teve com Deus. E no fim, depois de 3 livros, onde são inscritos aquilo que Salomão viveu diante de Deus e que pôde servir de inspiração para nós, de instrução para nós. Foram 3, mas que no final ele traz aqui esses versículos. Aqui são 4 versículos, mas antecede aqui o versículo 9, que diz assim: e quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou, e atentou e esquadrinhou e compôs muitos provérbios. Aí, depois disso, ele procura as palavras agradáveis. E aí ele vem entender que o fim é retidão. E a palavra da verdade é que prevalece. Amém? E não pode haver nas nossas mentes distorção da palavra de Deus. Nós não podemos trazer para o nosso próprio entendimento aquilo que só o Espírito Santo traz à luz da sua palavra. E nós temos aqui, não me canso de dizer, o Espírito Santo de Deus. Nesse momento ele está no meio de nós, ele está aqui, ele está aí. Nesse momento ele está esquadrinhando os pensamentos, ele está aqui e aí, e ele está tocando em você. Ele está nesse momento vendo como você está recebendo a palavra dele, porque ele está pronto a te abençoar. Ele está pronto a trazer para você um ministério. Deus quer trazer um ministério. Deus tem um chamado contigo. E aí você vai falar: irmã, eu já tenho um ministério. Deus continua tendo algo mais que ele quer te entregar, mas que para isso você precisa compreender aquilo que ele fala com você. Não abra mão de ouvir a Deus. Ainda que você olhe, você veja uma pequenininha como eu, estou aqui insignificante diante de você, mas que você não veja a mim, mas que você veja o Senhor. Porque Deus, ele é aquele que, mais uma vez, nós nos lembramos de Paulo, que é mencionado na palavra de Deus, que Deus, ele trouxe as coisas vis e loucas desse mundo para confundir as sábias, para confundir os sábios entendidos. Porque a palavra de Deus, como Paulo vem trazendo, Deus coloca muito forte essas mensagens que Paulo deixa registrado no Novo Testamento, para que nós possamos saber que Deus, o reino dele é contrário a esse mundo. Os ditames desse reino, desse mundo aqui, não correspondem àquilo que Deus traz como instrução na sua palavra. Vem na contramão, entendes tu isto? Então, nós acreditamos que muitas das vezes Deus, ele vai trazer aquele que tem essa perfeição que, entre aspas, a sociedade pede, se posso assim falar. Mas não, Deus vem na contramão desse mundo e Deus traz aqueles que às vezes ninguém dá nada por ele, aqueles que para Deus, para o homem, é loucura. É loucura, a loucura da pregação, como Paulo diz, mas que para nós é poder de Deus, é poder de Deus. Amém? E Paulo, ele traz aqui em relação a esse comprometimento que ele tem com Jesus Cristo. Ele consegue compreender o Evangelho através de Jesus Cristo. E ele traz para nós preciosidades dos céus, riquezas dos céus, ensinamentos dos céus, para que nós pudéssemos viver enquanto a igreja do Senhor, essa igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, essa igreja enquanto corpo de Cristo. Esse corpo de Cristo precisa estar bem ajustado, entendendo que Cristo é a cabeça. Então nós precisamos entender o propósito de Deus com a sua igreja, amém? Com esse corpo bem ajustado, fazendo parte de um só corpo, onde existe uma só cabeça, que é Jesus Cristo. Existe um só pastor,
e todos os membros são considerados como se fossem membros fazendo parte de um corpo. E quando nós estamos na igreja do Senhor, nós fazemos parte da igreja, essa igreja universal, essa igreja que vai subir, essa igreja que, de forma, eu digo universal, porque essa é forma geral, quando engloba todos aqueles que entenderam o chamado de Deus, que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador, que se renderam a Ele e compreenderam o propósito de Deus nas suas vidas. E aqui Salomão, ele compreende, quando ele chega lá no final, na sua velhice, ele compreende esse chamado de Deus. Tanto é que esta mesma passagem aqui no início do capítulo 12 fala com a pessoa quando ainda é jovem, porque diz aqui no versículo 1, no primeiro versículo desse capítulo, diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos que venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Amém? Porque aqui agora, na sua velhice, ele olha, enquanto jovem, a força que o jovem tem, a capacidade de receber melhor as instruções e assimilar, porque está com tudo fresquinho. Mas é nesse momento onde ele diz que o jovem deve lembrar do seu Criador ainda nos dias da sua mocidade. E o Senhor, ele é aquele que ele renova o entendimento, ele renova o ser, ele renova por dentro e por fora. O Senhor, ele é o que tem o poder de tocar em nós e nos dar o novo coração. Entendes tu isto? E ainda que o Senhor chama o homem e a mulher e já não tem mais aquela idade da juventude, mas o Senhor traz para dentro de si uma renovação tão grande que é como se naquele momento ali voltasse aquela juventude, porque agora é tudo novinho, agora começa a ser um novo ser, uma nova criatura. Agora primeiro Paulo, ele fala aos coríntios naquele momento em que os coríntios, eles tinham todos os dons, eles receberam todos os dons de Deus, mas teve um momento que eles se perderam e que eles confiaram em todos aqueles dons, mas eles não se mantiveram ligados no altar de Deus, eles não se mantiveram compromissados com a obra de Deus, e deixa que o pecado entre. E aí o que acontece? Paulo ali entende que agora eles precisam receber como se fosse meninos o alimento em forma de leite, para agora voltar tudo de novo, começar ali os primeiros entendimentos da palavra de Deus, porque se nós não nos mantivermos nessa retidão com Deus, a gente regride. Você está entendendo? A falta de contato com as coisas de Deus nos faz voltarmos a sermos meninos de novo, meninos na fé, meninos no entendimento. Amém? E Deus, ele só quer que nós sejamos meninos na pureza, porque Deus, ele é puro, Deus, ele é santo, e quando ele exige santidade, porque santidade convém à casa de Deus, junto com essa santidade vem esse respeito a Deus, respeito aos seus princípios, respeito aos seus valores, respeito àquilo que ele traz para nós de verdade, e que nós precisamos crer e que nós precisamos assumir um compromisso com ele. Amém? E ele traz para nós que, se nós já não somos mais meninos na fé, nós precisamos agora recebermos o alimento consistente, o alimento forte, o alimento que nos dá a vitalidade de cristão, de filho de Deus. E aí que nós possamos guardar os seus mandamentos, os seus princípios, os seus valores, e vivermos a cada dia mais com esses ensinamentos como base para as nossas vidas, viu? E a base
que Deus traz para nós é a rocha eterna, é Cristo, que tem a representação da sua palavra. Amém? Dá a impressão que é uma palavra dura, não dá? Mas não, é palavra de bênção, é palavra de amor, para que o filho e a filha não se percam. Amém? E Deus, ele usa a vida de Salomão, que pôde experimentar tudo aquilo que um homem e uma mulher desejam experimentar na vida, mas que no fim ele entende que é tudo vaidade. Entende tu isto? Salomão, ele diz no versículo 11, as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações que nos foram dadas pelo único pastor. São esses que Deus deu para estarem nas congregações, as lideranças, trazendo a sua palavra, foram comissionados para isso. Então, aqui diz a palavra de Deus que foram como pregos bem fixados, porque nós sabemos que quando os pregos eles são fixados numa parede onde ele é pregado, ali ele fica firme e ele dá sustentação, e para ele ser retirado é preciso fazer muita força, e mesmo assim, se fizer muita força e conseguir retirar, fica marca, fica furos, porque ali foi selado, ali foi marcado, ali para agora estar unido com os valores e os princípios de Deus, com a palavra de Deus. E aqui, quando ele diz respeito a esses, as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações. E esses aguilhões, eles são esses ferrões de abelhas, ferrões desses insetos que quando eles tocam na gente, eles deixam aqueles ferrões, dói tanto, né? Dói muito, dói muito. E o local incha, o local enquanto vai doendo, vai inchando e vai doendo, e é horrível. A pessoa passa por um momento que tudo que a pessoa quer é se livrar daquela dor. Então traz aqui que estas palavras ditas pelos mestres das congregações, elas foram dessa forma, porque marca, porque toca, porque muitas das vezes entra mesmo dentro do coração do homem, porque a palavra de Deus ela vem para impactar o coração do homem, ela não vem de uma forma assim, eu vou suavizar esse coração. O que traz a suavidade para o coração é a continuidade, é viver a palavra de Deus. Aí dentro de si vem aquela paz, porque a palavra de Deus, ela dita seu tempo, ela produz vida e vida com abundância, mas ao mesmo tempo a palavra de Deus, ela precisa encontrar corações sedentos de receberem alimento fresco. E Deus, ele traz para nós essa pergunta: qual é a sua real necessidade? Qual é a sua real necessidade? E aqui Salomão, ele diz que qual é a verdadeira necessidade do homem. E Salomão, ele experimenta na prática todo o bem que ele recebeu do Senhor aqui na terra, mas no final ele resume a temer a Deus e guardar os seus mandamentos. As suas necessidades, elas precisam estar ligadas nas necessidades de Deus para você. Aquilo que a gente muitas das vezes pede a Deus, mas está em conformidade com a sua palavra? A necessidade do homem precisa ser compreendida nessa principal necessidade, que é temer a Deus. O homem tem essa necessidade, porque sempre vai dar a impressão que está faltando alguma coisa. Porque se o homem e a mulher se voltam mais para a carne, sempre dentro de si, estará sempre buscando algo mais. Se está somente na carne, quer conquistar alguma coisa, conquistou nesse dia, conquistou, pronto, agora quer conquistar outra coisa e outra coisa e outra coisa, e vai cada vez mais querendo conquistar, porque essas conquistas não vão acabando. Mas quando verdadeiramente conquista essa graça merecida de Deus, esse amor de Deus sobre si,
agora essa saciedade, ela é suprida. Entende tu isto? Porque esse suprimento vem direto para o espírito e traz agora para a alma esse alento, esse bem-estar, onde esse emocional agora, ele fica muito mais equilibrado, porque recebe agora a dosagem certa da palavra de Deus, compreendendo o que pode e o que não pode, o que pode produzir um efeito de emoção aqui e o que não pode, que tem que sair. E a palavra vindo de encontro dentro desse coração confronta o que está de ruim, o que está de ruim tem que sair, porque a palavra, senão a palavra não entra. Para a palavra entrar, algo de ruim tem que sair, porque a palavra vai entrando e ela vai tomando conta do espaço do coração, e ela quer preencher todo o espaço do coração, e ela tem esse poder para isso, porque ela penetra até na divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ela vai entrando e ela vai produzindo. Esse é a maior cirurgia aqui na Terra, porque Deus, quando Ele trabalha na vida do homem, e o homem pode estar caído, ele pode estar do jeito que for, Deus, Ele não fica procurando se o problema é na mente, se o problema é no pé, no braço, é em qualquer parte do corpo, de algum membro do corpo, não. Deus, Ele vai direto, esse grande cirurgião do coração, Ele vai direto no coração, e no coração, a primeira coisa que Ele faz é ir trabalhando ali, e sondando, esquadrinhando, ver as intenções, e ali Ele trabalha. Aí vem a sua palavra, que vem de encontro ao seu coração, e aí vai jogando o que é de ruim para fora, e aí prevalece a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não pode estar junto com qualquer outra palavra, ela precisa ser só ela, com total primazia, e aí o Espírito Santo vem e habita, e o Espírito Santo faz agora andar de uma forma de cabeça erguida, entendendo e compreendendo o seu papel aqui na Terra, andando e compreendendo que vale a pena servir a Deus, andando e compreendendo os valores do reino de Deus, e agora levando a outros que precisem, e não simplesmente levando com a Bíblia na mão, não, porque quem olha para ele ou para ela vê ali Deus, o trabalhar de Deus na vida dessa pessoa. Eu posso ouvir um amém? Que você continue firmado na palavra de Deus, não permitas que ninguém te tire, e o único que pode permitir é você mesmo, está nas tuas mãos, viu? Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi preso pela palavra de Deus, mas quando Deus envia Ananias para, naquele momento, chamar Paulo e falar para Paulo que ele seria um escolhido, na verdade ele era um escolhido de Deus, e ele foi chamado para sofrer pelo seu evangelho. Mas Paulo, ele ali é ungido, e ele é transformado num novo homem, naquele que era perseguidor dos cristãos, agora ele passa a ser perseguido, até o ponto de ser prisioneiro. Paulo, ele é preso, e nós sabemos muito bem que grande parte do contexto bíblico do Novo Testamento está ali, a vida de Paulo, e Paulo trazendo esses ensinamentos através das cartas, e ele entende que aquele que está com Cristo não é preso, porque a palavra de Deus é livre na vida dele, e ele traz de dentro da prisão para nossas vidas grandes instruções de Deus, e ele é aquele que ele traz para nós, não com tristeza, mas com alegria. Ainda que ele passasse açoite, ainda que ele passasse momentos de espancamentos, ele experimentou nudez, onde tiravam as roupas
dele e como quem estivesse junto, e batia, era muita chicotada, muita chibatada, e mesmo assim ele estava ali glorificando o nome do Senhor, entendendo, ele entendeu esse processo de salvação, e ele traz para nós esse entendimento. Então ele descobre que a palavra de Deus, ela não é prisioneira, a palavra de Deus, ela é livre, porque mesmo que alguém te proíba de falar a palavra de Deus, mas ela está dentro do seu pensamento, e você tem a certeza para onde você vai. Você precisa ter a certeza para onde você vai, e esta palavra que o Senhor traz para nós, ela nos precisa fazer com que ela provoque em nós esse entendimento, para sabermos que tudo é vaidade. Esse homem entende e ele traz para nós, porque Deus, aprove a Deus. Deus trouxe como exemplo daquilo que nós deveríamos fazer e daquilo que nós não deveríamos. Cada um desses personagens bíblicos foram homens que existiram de verdade, e o Senhor os permitiu, porque o Senhor achou graça neles. E até mesmo quando Salomão, ele comete um monte de pecados no final, porque ele já vem desde o início também trabalhando nele a carne também, aquilo que ele pendia de desejo da carne. Então foram muitas mulheres que apareceram na vida dele, e essas mulheres pagãs, elas vieram trazendo uma destruição para a vida dele, mas foi simplesmente porque elas vieram, não porque ele deixava. O que você tem deixado vir para a tua vida que está te causando mal? Em nome de Jesus, é o momento de você dar um basta nisso e você prosseguir no chamado que Deus tem para a tua vida. Entendes tu isto? Qual é a tua real necessidade? A tua real necessidade precisa estar nos parâmetros bíblicos. A tua real necessidade, Deus sabe muito bem, mas Ele quer te dar algo para te suprir de forma muito mais eficaz e que traga uma clareza e um entendimento para que você saiba que Ele está te suprindo. A palavra de Deus, ela te supre. Supre todas as tuas necessidades. Amém? E aqui, esse homem, ele entende isso. E aqui, já finalizando, ele diz que, no 12, e demais disto, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros, e o muito estudo, e o muito estudar, enfado da carne. Amém? Por que ele traz isso na palavra de Deus? Porque Deus traz um alerta para isso, porque não há espaço, não há muito espaço e não há limites para se fazer livros, mas que o que deve prevalecer é o que está escrito na palavra de Deus, porque a palavra de Deus não nos enfada. Muitas pessoas falam assim, fala rápido, acaba logo, esse pregador ele fala muito, esse servo de Deus ele ora muito, esse servo de Deus fala muito, eu me canso. Cansa de quê? Cansa da palavra de Deus ou cansa do mundo? O que traz mentira e engano? Olha bem, entendes tu isto? O que jaz no maligno, o mundo jaz no maligno, e o mundo tem atrativos para o tempo está passando, vamos lá, vamos aproveitar mais a vida. Aproveite o tempo que você tem com Deus. Chega a vir um arrepio do Espírito Santo para mim, agora, nesse momento, sabe? Aproveite o tempo que você tem com Deus, porque a palavra de Deus diz que a palavra dele é para ser pregada em tempo e fora de tempo. Então, não tem como ter limite para pregar a palavra do Senhor, porque vai ser enfado. Enfado e cansaço quando, aqui a palavra de Deus diz, quando ele pede para lembrar nos dias da mocidade, para se lembrar do Criador. Por quê? Porque chegarão anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Por quê? Porque está cansado, porque está enfadado. Entendeu? A palavra de Deus, se ela causa enfado em você, se atente mais para a palavra de Deus, esteja em Deus,
confiando nele, entendendo que quem fala é ele, porque nós não temos condições de transmitir para você aquilo que ele quer trazer para você. Quem muitas das vezes acha assim que o pai está falando muito, a mãe está falando muito, é porque a mãe está trazendo verdade para o filho, o pai está trazendo verdade para o filho, e o filho acha que o pai está falando demais. Só que o pai quer o seu bem, o pai não quer o seu mal. Entende tu isso? Amém? Aqui, a palavra de Deus diz que no versículo 13, aqui faz um resumo, aqui é um resumo da vida de Salomão. Olha, de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. De tudo o que se tem ouvido, e aí fala a respeito de vários livros, de várias instruções de livros que são importantes, mas nós precisamos saber que tudo precisa estar embasado no principal livro, que é a palavra de Deus. Amém? Eu posso ouvir um amém? A palavra de Deus tem para nós todos os recursos, todos os ensinamentos, toda a instrução para a vida do homem e da mulher. Não se esqueça disso. Lembra-te que Deus, ele traz na sua palavra, através do próprio Salomão, lá em Provérbios, que diz para ensinar a criança no caminho onde ela deva andar, para até quando envelhecer ela não venha se desviar dessa palavra. Esse ensinamento, já ele traz que é para ensinar desde pequeno, para quando chegar lá no final, na velhice, não se desviar dele. Amém? Posso ouvir o amém? E que nós possamos entender que de todas essas necessidades que nós temos, nós precisamos dosar essas necessidades, mas que, primeiramente, a primeira necessidade que precisa existir no homem e na mulher é a vontade de servir a Deus, é temer a Ele, é guardar os seus mandamentos. Amém? Porque quando for lá no final vai dar conta. Diz aqui a palavra de Deus, encerrando: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Às vezes nos dá a impressão que tudo que nós estamos fazendo aqui durante o decorrer de nossas vidas parece que está tudo encoberto, mas o Senhor trará à tona tudo que foi realizado de bom ou de ruim. Nós teremos que prestar conta a Deus. Então este é o momento, esta é uma grande reflexão, mas é para que nós possamos estarmos alinhados na vontade de Deus e entendermos que Deus traz esse homem, que foi um homem riquíssimo, milionário, esse homem que teve tudo que ele quis, e ele traz para nós um testemunho da importância de que, no fim, o que se deve fazer é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque o resto tudo é vaidade. Amém? Que nós possamos estarmos ligados na palavra de Deus, porque lá no fim, diz aqui no versículo 7, já fechando: e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade, no versículo 8, de vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E antes dele trazer essa passagem tremenda e muito profunda, ele reconhece o fim do homem, que o homem ele voltará para o pó da terra e que o espírito volta a Deus. E o que nesse momento nós estamos fazendo com a nossa alma, porque a nossa alma precisa ser resgatada, e que Deus traz aqui na sua palavra é o resgate dessa alma, é o resgate. A principal necessidade deve estar assim: a alma do homem envolvida com Deus e temendo a Ele, guardando os seus mandamentos. Amém? Eu posso ouvir um amém? Que Deus te abençoe grandemente. Receba um grande abraço. Se sinta abraçado pelo Espírito Santo. Se sinta cuidado por Deus. Continue sendo cheio da unção divina que desce sobre você. Hoje também é dia de um concerto. Se você entendeu essa palavra, se Deus falou contigo, coloca um amém aí. Vai aí. Se renda ao Senhor, o aceite como seu único e suficiente Salvador, viu? Porque são palavras de um Pai, de um Senhor que quer trazer o servo e quer torná-lo filho e quer tornar amigo para estar com Ele
para sempre na glória. Amém? Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua família, a sua casa. Em nome de Jesus, que você possa estar no centro da vontade de Deus e que Deus abençoe o grande ministério que Ele tem para você. Amém? Tome posse aí, vai. Curta, comente, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal, viu? Muito obrigada. Que Deus te abençoe e até a próxima. Em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.